Nesse mês, agora, é comemorado o Dia Mundial da Doença Inflamatória Intestinal. Várias atividades estão sendo realizadas para chamar a atenção da população sobre essas doenças. É o Maio Roxo. Então, para falar das doenças e também da primeira caminhada em prol do Dia Mundial da Doença Inflamatória Intestinal, que acontece domingo em Joinville, eu recebo o gastroenterologista Luiz Augusto Cardoso e também a paciente Gabriela Miranda, que vai contar a história dela para a gente. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Algumas pessoas em casa devem estar se perguntando, mas o que é exatamente a doença intestinal, né? Quais são as principais? Eu já vou começar perguntando para o doutor. Quais são as principais doenças intestinais? Isso, então, é muito importante, né, essa informação sobre as doenças inflamatórias intestinais. Temos duas grandes doenças, que é a retocolite ulcerativa, né, e a própria doença de Crohn, que a gente vai conversar. São doenças em que acabam ocasionando a inflamação do trato gastrointestinal, com algumas suas particularidades, uma doença retocolite, a doença de Crohn, mas que acaba ocasionando essa inflamação e sintomas que o paciente vai acabar referindo. Né? Na doença de Crohn, por exemplo, a gente tem essa inflamação que acaba ocorrendo, que pode acometer desde a boca até o ânus, né? Graus moderados, graves, outros pacientes com quadros um pouco mais leves, mas que, se não bem diagnosticada e tratada, podem vir para suas complicações. Estenoses, que é o intestino acabar fechando um pouquinho, cicatrizar, formação de fístulas, abscessos, necessidade de ir às cirurgias para resolver essas complicações que a doença acaba ocasionando, né? Então, a informação às pessoas em relação a que doenças são essas, né, tanto a retocolite quanto a doença de Crohn, é muito importante para elas procurarem um especialista, né, para que ele ajude no diagnóstico, institua um tratamento e realize um acompanhamento de forma eficaz. Quais os sintomas que são importantes assim, às vezes, destacar, que passa despercebido? A pessoa está em casa e sentindo, não é nada, isso é uma dorzinha, isso é um mal-estar. Alguma coisa que as pessoas podem confundir e pode ser um alerta para uma coisa mais séria. Então, isso é muito importante, porque o início da doença inflamatória intestinal, algumas vezes ela acaba sendo, na verdade, o diagnóstico acaba sendo um pouco tardio, na verdade, porque o paciente acaba apresentando um quadro de diarreia, um quadro de dor abdominal, que muitas outras doenças muito mais comuns, que as doenças inflamatórias intestinais, acabam mimetizando. Então, o que eu chamo mais atenção é aquele paciente que permanece com os sintomas de dor abdominal, de diarreia, perda de peso, inapetência, né, febre, sintomas que apontam ao médico um sinal de alerta e olha, isso pode ser uma doença inflamatória intestinal. E a partir daí fazer uma investigação. Né? Gabriela, você tem uma história com a doença de Crohn, eu queria que você contasse pra gente como é que você descobriu a doença, como é que foi, e aí partir para o tratamento, como é que é essa história? Quando eu descobri já foi bem complicado, né? Foi um pouco negligência dos médicos, né? Que tem médico que não sabe o que é um Crohn. Então trata por outras doenças, te dá outro tratamento. Então quando foi descoberto mesmo, já estava bem avançado. Aí já foi para a parte cirúrgica mesmo. Você teve que operar, teve que fazer cirurgia? Tive que fazer cirurgia, porque já estava bem avançado. Aí depois comecei a fazer um tratamento, não deu muito resultado. Aí comecei com outro novo tratamento, que é uma infliximab e azathioprina. E esse tratamento, você ainda está fazendo tratamento ou já acabou o tratamento e está 100% resolvido agora? Não, esse tratamento é para o resto da vida, né? Vai fazer para sempre agora? Para sempre, só que tem um problema, né? A gente não consegue, às vezes, o medicamento, né? É muito complicado. Não tem na rede pública? Às vezes vem, às vezes não vem, é muito complicado. E ele é caro? Sim, são bem caros. A infliximab é um tratamento muito caro. Então, às vezes, você fica numa situação complicada, porque aí você depende da rede pública para ter o seu medicamento. Sim. A gente briga muito por isso, porque às vezes, até para fazer um exame, demora muito. Tu precisa fazer um check-up e sempre demora. Pelo SUS mesmo, sempre está demorando muito. Questão complicada, né, doutor? Mas é necessário fazer o tratamento. Muitos casos acontecem das pessoas não terem esse suporte
Na verdade, assim, uma vez diagnosticada a doença inflamatória intestinal, dependendo do caso, ela é necessária, principalmente no caso da doença do Crohn, a instituição de um tratamento com imunobiológico, como a gente chama. Esse que a Gabriela acabou falando é um deles, né? E outra medicação que são imunossupressores, mas elas são fornecidas pelo Sistema Único de Saúde, mas às vezes o que a gente acaba observando também que pessoas que acompanham esses pacientes, a demora, às vezes, da dispensação da medicação, para conseguir pegar a medicação, que é a medicação considerada de alto custo. Né? Mas ela é fornecida, mas algumas vezes, por questões, às vezes, de demora da dispensação, isso pode comprometer o tratamento de forma mais eficaz, né? Para esses pacientes com essas doenças. Né? Bom, a questão é bem séria, então as pessoas têm que estarem alertas. Eu quero lembrar que domingo tem uma caminhada em Joinville, 9 horas da manhã. 9 horas da manhã. Aberta, gratuita, né? É aberta, é gratuita, não precisa de inscrição, tá? Só chegar lá no Centro Eventos Calhansen? Isso, em Joinville, né? Na verdade, esse é um mês roxo, que comemora-se no dia 19, o Dia Internacional da Doença Inflamatória Intestinal, e o evento será no dia 15 em Joinville, né? Então, qualquer um pode ir lá, principalmente os pacientes, né, os familiares, terão profissionais para ajudar no diagnóstico, a conhecer, na verdade, a doença, né, a doença inflamatória intestinal, o Crohn, a retocolite, que isso, quando se tem a informação, o tratamento sempre é melhor, o diagnóstico sempre é feito, uma suspeita sempre de forma mais eficaz. Né? Quero agradecer a presença de vocês. Obrigada, Gabriela, por contar a tua história aqui para a gente, para todo o estado. Obrigada, doutor. Obrigada Obrigada também. pelas informações.